Bom dia, minha galerinha do Núcleo de Educação Dinâmica, turma do 8º ano, professor Rômulo na área. Vamos para mais uma aula de Geografia. Galerinha do 8º ano, o que eu quero hoje de vocês? Eu quero que vocês peguem o livro de vocês, por favor, volume 2 do livro didático, tá? Esse volume 2 do livro de vocês, tá? A gente vai começar no capítulo 4, tá? América Anglo-Saxônica, Espaço Econômico. O pessoal que está sem livro, por favor, tá? Pega o seu caderno, sua caneta e seu lápis, faça suas anotações, tá ok? No final da videoaula, lembra que a gente faz sempre exercício, então vai ter os exercícios lá pra gente fazer, tá ok? Não esquece também nessa aula de deixar teu nome e sobrenome no comentário. Qualquer dúvida, deixa lá teu nome, sobrenome, pergunta, dúvida, que o tio Rômulo vai responder pra gente lá. Bora prestar atenção, galerinha do 8º ano, para mais uma aula de geografia aí, ok? Partindo para nossa aula de geografia, a gente começa com alguns questionamentos, galerinha. E a gente tem esses questionamentos aqui, ó, que o tio Rômulo coloca, tá? Bora lá. De acordo com critérios históricos, que ele mostra ali pra gente, e culturais, a América pode ser regionalizada em duas partes. América anglo-saxônica, bem aqui que ele coloca pra gente, tá? E América Latina, tá? Pra gente. A anglo-saxônica vai englobar Estados Unidos e Canadá, tá? Então a gente vai analisar dois aspectos aqui, tá? A anglo-saxônica principalmente, tá? Estados Unidos e Canadá, que é o objetivo da nossa aula, tá ok? Analisaremos especialmente seus aspectos econômicos, dinheiro, fator financeiro, por causa da importância dessa região para a economia global de todo o globo terrestre, além de influência econômica dos Estados Unidos no continente no todo. Apesar da forte economia dos Estados Unidos, a imagem aqui ao lado que vocês estão vendo, que tem no livro didático de vocês, mostra uma cena que a miséria e o progresso convivem ao lado a lado na cidade de Nova York, tá? Que ele mostra ali pra gente, tá? E como explicar esse tipo de desigualdade em um dos países mais ricos do mundo? Será que essa situação retratada na imagem é comum nos países da América Anglo-Saxônica? Será que é comum a pobreza, tá? Na América do Norte, tá? Nos Estados Unidos, no Canadá? Aqui a gente está vendo uma cena dessa aqui, ó, tá? De pobreza aqui, o cara aqui deitado no chão. Será que lá que tem esses trabalhadores também? Claro que tem, né, pessoal? Apesar de ser país desenvolvido, mas existe também pobreza, existem as pessoas de baixa renda, tá ok? É isso que a gente vai estudar um pouquinho aqui do setor econômico desses dois países. Tá? Estados Unidos, pra gente aqui. O que a gente vai entender aqui como superpotência? Olha o que a gente tem bem aí para começar a aula. É grande importância dos Estados Unidos no contexto americano e internacional, pois quase 24% da riqueza mundial é originária desse país. Seu poderio econômico, representada por estrutura produtiva moderna e diversificada, presença de indústria de tecnologia de ponta, grande participação no comércio mundial. Desde o início da sua colonização, a América anglo-saxônica apresentou uma trajetória econômica diferente da ocorrida na América Latina, tá? Que ele mostra bem aqui pra gente. O processo próspero do setor agrícola e expressivo crescimento das manufaturas do século XVII foram fatores primordiais para o desenvolvimento do processo de industrialização ocorrido no fim do século XVIII. Tá? A América Anglo-Saxônica é sendo denominada por ter sido colonizada principalmente por ingleses, que a Green mostra, que deixaram grande influência cultural na região, o idioma inglês. Entretanto, é uma parte do Canadá que também houve uma colonização francesa. Tá? E lembra pra gente aí, os ingleses quando colonizaram os Estados Unidos e colonizaram o Canadá, tá? O tipo de colonização que eles fizeram nesses países, tá? Foram colônias de povoamento. Eles foram para essas regiões para morar. Tá? Então eles foram desenvolver as duas regiões. Tá? Diferente do Brasil, que teve uma colônia de exploração, onde todas as riquezas que eram obtidas através do nosso território brasileiro eram levadas para a metrópole portuguesa. Tá? Então tem uma grande diferença. Colônia de povoamento para colônia de exploração. A de povoamento, eles vão investir, vão explorar e ao mesmo tempo eles vão povoar e enriquecer suas nações. E os ingleses fizeram isso com os Estados Unidos e com o Canadá. Tá ok, galerinha? Bora lá, continuando a aula. Tá? Então aqui a gente tem um mapa do lado aqui que vocês vão observar, tá? Canadá aqui em cima e Estados Unidos fazendo parte da América anglo-saxônica.
Bora lá. O início da industrialização dos Estados Unidos foi desencadeada por uma série de fatores que ele coloca aqui pra gente. Mercado consumidor interno, pois os pequenos produtores agrícolas tinham renda suficiente para comprar as mercadorias produzidas pelas indústrias, a acumulação de capital originário de um modelo econômico voltado para o desenvolvimento interno do país, os recursos obtidos com a agricultura, pecuária, mineração eram investidos nessa mesma atividade, no desenvolvimento do comércio, nas atividades secundárias, como manufaturas, que ele chama, posteriormente as indústrias, numerosa mão de obra, representada basicamente por milhares de imigrantes europeus que se dirigiam ao país, fonte de energia abundante, construída pela força hidráulica dos rios, pelas jazidas de carvão da época, mais tarde pelo petróleo, claro, facilidade de transporte em virtude da vasta hidrografia navegável e da construção de grandes ferrovias ainda na primeira metade do século XIX, integrando boa parte do vasto território americano e canadense, claro, pessoal. Diversas invenções, tá, que a gente coloca bem aqui pra gente, onde está passando o cursor do mouse, tá? Aplicação de técnicas que eram estimuladas pela livre concorrência entre os produtores. Rede urbana, como cidades próximas a portos, ferrovias e hidrovias, e traço de lago, né, das ruas para uma eficiente circulação de mercadorias e pessoas, etc. Então tá aí alguns fatores que ele mostra, né, do crescimento rápido dos Estados Unidos em relação aos outros países do mundo. Bem aqui a gente coloca: além disso, os Estados Unidos foram uma grande beneficiador econômico pelas duas grandes guerras mundiais ocorridas para a gente no século XX. Eles se tornaram, durante a Primeira Guerra Mundial, o principal exportador de produtos industrializados, em virtude da desestruturação econômica e política da Europa, que participava da Primeira Guerra Mundial. Nesse período, assim, os países europeus se transformaram em grandes devedores dos Estados Unidos, criando um ciclo difícil de ser rompido. Então, os Estados Unidos praticamente ajudou, né, os países na Primeira Guerra com algum tipo de produtos, mercadorias que eram vendidas aos países europeus. O aumento da produtividade foi obtido porque houve mais planejamento, racionalização de atividades que melhoraram a utilização do tempo, e porque as indústrias puderam absorver grande parte da mão de obra, pouco especializada também. Assim, durante a Segunda Guerra Mundial, esses países novamente se tornou o principal fornecedor de mercadorias para a Europa. Lembra, os Estados Unidos participaram também da Segunda Guerra Mundial, tá? Tiveram praticamente ali ao lado da União Soviética, ativos na Segunda Guerra Mundial, e assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, quem foi ajudar os países que estavam destruídos? Os americanos. Tá? Os americanos criaram planos, principalmente o Plano Marshall foi criado na época, de reconstrução de alguns países europeus e do Japão também, e a partir daí, né, a gente tem uma reestruturação econômica, um financiamento. Claro que todo financiamento ele tem que ser pago futuramente. Então os Estados Unidos têm, vamos dizer assim, uma certa virtude em termos de prestar dinheiro e ganhar juros em cima desses empréstimos. É o que acontece na realidade. Então os países ficavam como devedores aos Estados Unidos. Tá ok, pessoal? Quando essa guerra terminou, os Estados Unidos emergiram como única potência, tá, capaz de combater o avanço geográfico, econômico e ideológico do socialismo soviético, tá? Além de incentivar a polarização entre o que era denominado mundo livre, mundo capitalista, e o mundo opressor do inimigo, que era o socialista que ele chama pra gente aqui. O governo dos Estados Unidos investiu pesadamente no setor militar da época. Lembra, fim da Segunda Guerra Mundial, a gente tem o início da Guerra Fria, né, após 1945. A gente também vai ter um mundo conhecido como mundo bipolar. Tá? Esse mundo bipolar, de bipolaridade, estava dividido entre o capitalismo dos Estados Unidos e socialismo da União Soviética. Tá ok, pessoal? Até aqui? Vamos lá, oitavo ano. Lembrando, pegando o teu livro didático aí, dando uma olhada para aqueles que têm. Aqueles que não têm, bora anotar, galera. A importância do militarismo não foi apenas geopolítica, mas também econômica. Os grandes avanços tecnológicos da área militar, verificados desde a década de 50, foram transferidos pouco a pouco para outros setores produtivos. Aqui eu tenho, nos Estados Unidos, setores de eletrônicos, máquinas, equipamento, entre outros. Desse modo, na década de 70 já havia um modelo industrial desenvolvido, graças aos vários investimentos em ciência e tecnologia, as chamadas indústrias de ponta.
tá? Ou seja, de grande aporte tecnológico, passaram a ser de informática, eletrônica, biotecnologia, aeroespacial, química fina e etc. Então, os Estados Unidos passam a investir grande tecnologia em outros setores além do militar. Tá? Então, ele tem um passo à frente da União Soviética, pessoal. Continuando, oitavo ano, prestando atenção pra gente aqui. Desde a década de 50, os gastos do governo dos Estados Unidos, como defesa e aérea militar, em geral, cresceram vistosamente na década de 90. Com o fim do consumismo e abertura das fronteiras e mercados nos países socialistas, os Estados Unidos lançaram uma ofensiva em seu comércio exterior, com um plano de iniciativa para as Américas, que pretendiam criar um comércio unificado do Alasca até a Terra do Fogo, do extremo sul do continente. Com essa estratégia, procuraram se proteger da concorrência europeia e dos países asiáticos também que estavam se desenvolvendo. Tá? Aqui a gente tem o Centro de Pesquisa NASA, para a gente aqui, que tem sua sede em Washington, em 2016. Então, os Estados Unidos, com o fim, praticamente, na década de 90, da Guerra Fria e do mundo bipolar, os Estados Unidos passaram praticamente a dominar o mundo, sozinho com o capitalismo. Ok, pessoal? A criação da União Europeia, o avanço econômico do Japão, dos tigres asiáticos, poderiam prejudicar as transações comerciais e financeiras dos Estados Unidos com o restante da América. Nesse contexto, em 1994, surgiu o Acordo de Livre Comércio do Norte. Tá? Esse Acordo de Livre Comércio do Norte, pessoal, eles vão se estabelecer entre Canadá, Estados Unidos e México. Tá? A intenção de fortalecer a intenção de criar um bloco econômico é fortalecer a economia dos países membros. Então, os Estados Unidos foi esperto, ele pegou o Canadá, que está acima dele, e pegou o México, que está abaixo. Tá? Fez a união do bloco econômico, do NAFTA, em 1994. Tá? E a partir daí, desse momento, se unem, tá? E ambos fornecem, compram mercadorias de ambos os países e tecnologia, e ambas as economias se fortalecem. E sempre, claro, quem vai ser fortalecido desse lado são os americanos pela criação do bloco econômico. Vamos continuar aqui. Os tigres asiáticos é um grupo de 4 países que eles chamam ali asiáticos: Singapura, pra gente ali, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan, tá? Que na década de 70 tiveram um agressivo crescimento econômico e industrial por causa da implantação de um modelo produtivo voltado à exportação. O NAFTA ali que ele colocou surgiu com a tentativa de consolidar um intenso comércio entre Estados Unidos, Canadá e México. Aquilo que eu já venho falando aqui para vocês na aula. Vamos lá, oitavo ano. Aqui eu tenho um mapa de blocos econômicos, que vocês podem observar. Esse mapa também tem no livro didático de vocês na página 7. Eu tenho alguns blocos econômicos aqui no mundo. Por exemplo, aqui na América Latina, na América do Sul, aqui em verde eu tenho o Mercosul, tá? Que vocês vão ver bem aí, que é o mercado comum dos países, tá? Do leste e do sul, bem aqui, ó, Mercosul, tá? Mercado comum dos países, tá? Desculpa aí, é o Mercosul, isso. Tá? Aqui eu vou ter o acordo dos Estados Unidos, tá? Bem aqui, ó, nesse mapa aqui. Aqui eu tenho alguns blocos econômicos na África, né, que vão aparecer pra gente, tá? E outros blocos econômicos que vocês têm aí aparecendo. Organização do espaço econômico. O território dos Estados Unidos é o 5º maior território do mundo. Tá? O território dos Estados Unidos é o 5º maior em terras contínuas do mundo. Desculpa, galera. Está dividido em 50 países. Desses, 48 são contínuos. 2 são afastados, que é o Alasca, situado no extremo noroeste da América, e o Havaí, no Oceano Pacífico, pra gente. Quando vocês observam aí o mapa dos Estados Unidos, observem que praticamente em termos de quadradinhos aí, tá? Que eles têm essa observação da divisão política desse território aí, dessa organização americana. Tá, pessoal? Grande complexo industrial americano pra gente aí. Para entender a dinâmica e influente indústria dos Estados Unidos, é preciso analisar a distribuição territorial das jazidas de carvão e petróleo e de diversos recursos minerais.
O carvão e o ferro presentes sobretudo nos montes Apalaches, na região dos Grandes Lagos, favoreceu a criação de um maior complexo industrial dos Estados Unidos, que conta ainda com uma facilidade de transporte hidroviário, adequado para cargas pesadas. Essas condições facilitaram o desenvolvimento da siderurgia, setor importante para o surgimento de outros tipos de indústrias, a presença de jazidas de carvão, petróleo, a própria origem da ocupação do território tomaram a porção norte e oriental dos Estados Unidos. A área de industrialização mais antiga do país, nessa região, também se concentra as indústrias mecânicas e automobilísticas. As reservas petrolíferas estão localizadas principalmente no sul e sudoeste do país, que ele coloca bem aqui, pessoal. Existe ainda reserva significativa na Califórnia e no Alasca. Tá? Diante desse mapa aí, se vocês observarem, tá? Vocês vão observar aí em roxinho, que é a produção de gás natural, esse roxinho aqui pra gente, tá? Onde está passando a seta. Logo em seguida eu tenho a produção de petróleo, que vai estar em verde na tua legenda, tá? Depois eu vou ter a produção do carvão, que vai estar em laranja, tá? Então, Estados Unidos, recursos minerais pra gente aí, tá ok? Esse mapa vai estar lá na página 9 do livro didático de vocês, pessoal. Tá? Colocando aí para vocês aí, ele diz assim, ó, já que o tradicional complexo industrial localizado nas porções nordeste do país e leste do país, novos ramos industriais se instalaram na costa oeste, influenciados pelo crescimento do setor militar e pelos rumos da Guerra Fria. O desenvolvimento da indústria bélica levou à descoberta de novos materiais, com algumas fibras sintéticas utilizadas posteriormente pelas indústrias têxteis e o aprimoramento dos processos industriais. A dependência tecnológica desses setores favoreceu a criação de um tecnopolo na região oeste do país. Então, no período da Guerra Fria, os Estados Unidos, apesar de ter investido bastante no setor militar, mas também investiu bastante no setor de consumo da população, né? O setor têxtil, as televisões, os automóveis sendo criados, tudo aquilo que a população poderia consumir nesse período também, tá? Favorecer o uso da tecnologia. O Parque Tecnológico de Stanford, conhecido como o Vale do Silício, que hoje é um dos polos mais importantes de entrada de tecnologia e saída de tecnologia dos estudantes, na proximidade da Universidade de Stanford, esse parque reúne empresas inovadoras do ramo de informática e de microeletrônica, cercado de instituições de pesquisa, utilização do silício como matéria-prima industrial, contribuiu para a expansão do parque, atraindo empresas ligadas a indústrias militar e aeroespacial. Tá ok, pessoal? Uma agricultura americana hoje pra gente aí que ele coloca aí. A agricultura americana, ele coloca que em geral nos países ricos a produção agrícola é intensiva e emprega mais tecnologia que nos países pobres. Tá? No entanto, isso significa que a agricultura tem um papel predominante no total da riqueza, tá? Pra gente aí. Gerada naqueles países. De modo geral, quanto mais desenvolvido for o país, menor a participação na agricultura no PIB. Assim como em parte significativa do países europeus e no Canadá, dos Estados Unidos, os cultivos em geral são comerciais, pois estão voltados aos mercados de consumo interno e externo. Ao contrário de culturas de subsistência, que é o caso dos países desenvolvidos, são cultivos típicos da economia capitalista desenvolvida, denominando amplamente o espaço agrário dos países mais desenvolvidos na esfera econômica. Tradicionalmente, a região agrícola por excelência dos Estados Unidos é a porção centro-leste, em virtude das exportações agrícolas dessa região. Foi possível financiar parte da industrialização do Nordeste. Os produtos agrícolas ainda desempenham um papel importante na exportação do país americano, tá? No caso dos Estados Unidos. E aqui a gente tem um mapa também na página 14 do livro didático de vocês que mostra as principais áreas agrícolas do país. Eu tenho em verde as florestas, claro, tá? Logo em seguida a pecuária extensiva, a pecuária intensiva, cultivo da soja, cultivo do trigo, fruticultura e outras áreas ainda que não são de produção ainda, tá? Dentro do país. O comércio internacional americano. O que a gente tem que entender sobre o comércio internacional americano? Tá? Os Estados Unidos, eles são os maiores produtores do mundo de produtos e são os que mais compram também do mundo. Então, eles produzem em grande escala tecnologia, matérias-primas, mas também eles consomem bastante. Tá? Não é à toa que eles são a maior potência econômica do mundo.
tá? Porém uma influência de comprar e de vender para esses países, tanto desenvolvidos ou países subdesenvolvidos ou países emergentes. Tá ok, pessoal do oitavo ano? Bora lá. Com a enorme diversificação na produção, um grande mercado consumidor dos Estados Unidos mantém um intenso comércio exterior. Tá? Para se ter uma ideia de sua importância na economia do país, basta lembrar que as exportações dos Estados Unidos em 2007 corresponde a 9% do total mundial, perdendo somente para a China, com 12,4%. A China é a segunda maior potência do mundo na atualidade. Outro aspecto que evidencia sua grande potência econômica é o fato de o país ser o maior exportador mundial de produtos de alta tecnologia. São exemplos fabricados pelos setores aeroespacial, eletrônico, farmacêutico, de máquinas e equipamentos de precisão, automobilístico, química fina. Destaque também as exportações de produtos agrícolas, como trigo e soja. Atualmente, no cenário econômico mundial, existe intensa disputa entre Estados Unidos e China. Tá? Em 2018, o presidente Donald Trump adotou medidas protecionistas para proteger o mercado americano, tá? Aumentando as tarifas de produtos chineses. Porém, o comércio bilateral é bastante necessário para o equilíbrio das duas economias, pois a China é um dos principais fornecedores, tá, dos Estados Unidos, o que possibilita que o país contenha sua inflação e que os empresários obtenham lucros. A compra de produtos chineses pelos Estados Unidos é grande superávit na balança comercial chinesa, né? Alavanca a economia também da China. Para resolver essa disputa, frequentemente os dois países recorrem à Organização Mundial do Comércio, que é a OMC, entidade que define as regras do comércio internacional e medidas de conflitos nessa área, né? Quem ganha em termos de impostos, quem vai ser favorecido, né? De qual forma, do que pode vender ou do que pode comprar. Canadá. A gente sai dos Estados Unidos e vai direto para o Canadá agora. Bora ver um pouquinho do Canadá, pessoal. O Canadá, com uma superfície de 9.000 km², é um país mais extenso da América, é o segundo maior do planeta, seu território é o menor apenas que da Rússia. Sua estrutura produtiva moderna e diversificada é colocada entre os países mais desenvolvidos do mundo. Tá? O Canadá também, o que vocês não podem esquecer, que o tio Rômulo colocou, já falou nisso da aula para vocês, é que o Canadá ele foi uma disputa do território pelos franceses e pelos ingleses. Eles têm duas línguas oficiais, tanto francês quanto inglês. Então vocês não podem errar esses detalhes também. Tá? Então é o único país do mundo que tem duas línguas oficiais, francês e inglês, para a gente aí, devido ao processo de colonização. Tá? Fato que determinou peculiaridades culturais, políticas do país, depois de vários conflitos entre França e Inglaterra. Tá? Um tratado firmado em 1763 garantiu o domínio inglês sobre todo o território antes ocupado pelos franceses. A região é predominante católico, os franceses ocuparam a porção sul da atual província de Quebec, os ingleses, na maioria protestante, fixaram-se na região que na atualidade corresponde à província de Ontário. Essa divisão fez com que a colônia permanecesse dividida entre esses dois territórios por muito tempo, para eliminar constante conflito entre os colonos ingleses e franceses. Um ato britânico assinado em 1867 uniu os dois territórios sob o nome de domínio do Canadá. Em 1926, assim como outras colônias do Reino Unido, o Canadá declarou independência em relação à Inglaterra, porém reconhecida pela antiga metrópole, que aconteceu em 1931. Tá? Aqui eu tenho, atualmente o Canadá é constituído por 3 territórios de 10 províncias. Os territórios localizam ao norte do paralelo de 60 graus, portanto, é uma região desafiadora sob a ação do clima polar, muito frio. Embora essa área inóspita ocupe 40% do território canadense, que eles chamam ali, essa área inóspita, tá? Eu tenho ali a população desses espaços representa 3% da população total. A gente tem os esquimós morando nessa região ali do Canadá. Ao contrário das províncias que têm maior grau de autonomia em relação ao governo federal, o território está sob a autoridade do Parlamento do Canadá. E aqui a gente tem um mapa do Canadá aí pra gente aí como é dividido. O Canadá em termos políticos também, cheio de quadradinho, tá? As áreas dele. Organização do espaço econômico. A ocupação do Canadá foi similar aos Estados Unidos, com atividade econômica introduzida pela colonização europeia.
baseada no trabalho livre, na distribuição de pequenas e médias propriedades aos colonos, tá, dessa região. Desse modo, as atividades, tá, agropecuárias posteriormente à exploração mineral possibilitaram o acúmulo de capital e a existência de um mercado que ele chama ali consumidor interno, tornou possível a industrialização, que se iniciou no final do século XIX. Porém, o processo de industrialização do Canadá dependia fortemente de investimentos ingleses depois da Primeira Guerra Mundial, que ele chama ali pra gente ali. Então a gente viu aí um pouquinho do Canadá, galerinha, tá? A organização espaço dele, tá? E a gente vai vir aqui para a última parte aqui do Canadá aqui, ó, que ele mostra os recursos minerais e a industrialização. O subsolo canadense apresenta grande variedade e abundância dos recursos minerais. O Canadá tem quase todos os minerais necessários da indústria moderna hoje atual. Destaca-se principalmente na produção do zinco, níquel, cobre, gás natural, prata, ferro, além de ser um grande produtor de carvão e petróleo. O país abriga mais da metade das empresas de mineração, pra gente, públicas no mundo, e 2/3 dela vem da exploração de recursos minerais em outras partes do mundo, em especial na América Latina, incluindo o Brasil. Infelizmente, relatórios têm apontado a falta de responsabilidade das ações dessas empresas no exterior, associada a impactos ambientais significativos e conflitos com as comunidades locais. Até a primeira década do século XX, a exploração mineral e a industrialização eram pouco intensas e limitadas a certos produtos. Nesse período, a economia do país era baseada na agricultura, sobretudo do trigo e produtos extraídos da madeira, a celulose dentro do Canadá. Tá? Ok, galerinha? Então a gente tem aqui no Canadá, ó, um mapa de recursos minerais, se vocês observarem. Eu tenho aqui indústria do Canadá, tá? Aeronáutica, alimentícia, automóveis, pra gente. A exploração também de níquel, papel, petroquímica, química. Todinho aqui é a área do Canadá, os recursos minerais e indústrias. E aqui, galerinha, durante a Primeira Guerra Mundial, o país se destacou na exportação de minérios. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, quando a indústria europeia novamente se voltou a necessidades que ele chama ali da guerra. A produção do Canadá foi estimulada, tá? A produção do Canadá foi estimulada e o país conseguiu exportar produtos neutralizados para o carente mercado europeu, embora em escala menor que os Estados Unidos. A riqueza mineral, fonte de energia do Canadá, facilita a industrialização em tempo relativo de curto, tá? O país se tornou industrializado e passou a exportar e não apenas cereais, papel e alguns minerais, mas máquinas, equipamentos agrícolas, aparelhos mecânicos, veículos, etc., como a gente viu no mapa anterior, de modo simultâneo. A região economicamente importante do Canadá fica no sudeste do país, próximo ao Grandes Lagos do Vale do Rio São Lourenço, na fronteira dos Estados Unidos. É nela que se encontra a maioria das indústrias de bens de consumo, tá? Tanto duráveis quanto não duráveis. O parque industrial mais moderno e maior importante localiza na província de Ontário, que acentua a rivalidade com a província de Quebec, a maioria francesa. As cidades se destacam entre o centro e o noroeste do país, centros industriais de bases ou pesados, ao contrário das indústrias leves, e são desconcentradas, pois, em geral, localizam-se perto de fontes de energia, de matéria-prima. Os centros mais importantes são Vancouver, Edmonton, Calgary e Ripper, pra gente aí. E quando a gente chega aqui na região do comércio exterior do Canadá, ele depende economicamente dos Estados Unidos. A exemplo disso é a falta, o fator de cerca de 70% das exportações do Canadá seria absorvida por esse país. O Japão e outros países asiáticos, como Coreia do Sul, China, também comercializam com o Canadá, em escala menor. Mas toda a produção canadense, praticamente devido ao acordo do NAFTA, na década de 90, 94, faz com que o Canadá deixe a maioria da sua produção dentro do território americano. E os Estados Unidos absorvem todo esse mercado. Tá ok, galerinha do oitavo ano? No que diz respeito à importação, o México se tornou um parceiro importante do Canadá, contudo a maior parte dos produtos importados ainda vem dos Estados Unidos e do Japão. Equipamentos de transporte, produtos químicos, computadores e outros manufaturados do México. O país importa principalmente petróleo. Com uma estrutura industrial relativamente diversificada, ou seja, produz vários bens de consumo e de capital. O Canadá participa ainda do comércio internacional como exportador de produtos de alta complexidade tecnológica, como máquinas e equipamentos.
Entre tantas exportações canadenses, mercadorias, mais importantes são produtos agrícolas, como trigo, cevada, derivados do petróleo, gás natural, minerais, metais, com destaque o alumínio, que a gente coloca ali, a madeira, a partir da celulose para a produção de papel, e também importantes fontes de divisas do país, que está entre os maiores exportadores de celuloses do mundo, galerinha. Tá ok? Agora, galerinha, é com vocês aqui que o tio Rômulo fala. Chegou a hora de vocês. Vocês vão pegar o livro didático de vocês, né? Vão dar uma olhada nele. Lembrando que a gente está no volume 2 do livro didático, tá? No capítulo 4. E as páginas para a gente estudar, página 7, página 8, página 10, 11, 13, 16, 17, 20, 22 e 23. Exercício, galera. Fez o exercício, galerinha? Envia pro tio Rômulo as páginas que vocês fizeram. O tio Rômulo vai corrigir as páginas e vai dar ok lá pra gente, tá ok? Então eu espero que todos tenham um bom dia, todos estejam bem na casa de vocês, se cuidem, as meninas um coraçãozinho, para os meninos um grande abraço, tá? Cuide-se todos, muito obrigado pela aula, todos tenham uma boa terça-feira e um bom dia, tá ok, galerinha? Beijos e abraços, não esquece de comentar no vídeo do tio Rômulo. Tchau, galerinha!